O agro brasileiro acompanha com atenção a escalada do conflito no Oriente Médio. Ali pela região, pelo Estreito de Hormuz, como a gente já disse, passa petróleo, passa insumos importantes para o nosso desenvolvimento do agro brasileiro, né? E também a gente exporta, né? Acho que a gente exporta ali por aquela região. Mas para poder analisar melhor esse cenário, a gente conversa ao vivo agora com o economista e doutor em Relações Internacionais, o professor Igor Lucena. Igor, obrigado por ter aceito o nosso convite nessa manhã de segunda. Bom dia. Bom dia, Valteno. É um prazer estar falando com vocês agora e muito nesse momento que todo mundo tem que olhar o que está acontecendo no Oriente Médio. É verdade. E o momento é de incertezas, mas quais são as certezas? Olha, a gente está vivendo um conjunto de incertezas que a gente não sabe quando é que esse conflito vai parar, tá, Valteno? Esse talvez seja o grande questionamento de todos os agentes. Mas o que a gente tem de certeza? A gente tem de certeza de que o presidente Trump quer colocar o Irã de joelhos, ou seja, quer fazer do Irã um país incapaz de fazer sua própria defesa, né? A gente está vendo isso com a destruição que a gente viu no passado da parte naval, e agora a gente está vendo essa destruição do ponto de vista militar. Outra certeza que nós temos é que, depois da morte do Ayatollah Ali Khamenei e de parte da Guarda Revolucionária Iraniana, o que nós assistimos de uma maneira muito prática é um descontrole militar iraniano ao atacar o Kuwait, o Catar, os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita. E ontem à noite, dessa madrugada, atacou o Chipre, que tem bases britânicas. Lembrando, o Chipre é um membro da União Europeia. Isso significa um ataque à União Europeia, fazendo com que membros como o chanceler alemão, o presidente francês e até mesmo o premier britânico disserem abertamente que vão estar prontos para o conflito. Ou seja, o conflito do Oriente Médio se tornou, de fato, um conflito mundial. Então, a gente não sabe como isso vai terminar, não acho que vai terminar em uma semana, e os efeitos são muito claros, né? Além da questão humanitária, nós estamos assistindo 10% de aumento, pelo menos na madrugada, a gente vai ver quando o mercado abrir, no barril de petróleo. A gente vê a possibilidade do fechamento do Estreito de Hormuz, e esse fechamento do Estreito de Hormuz ele impacta diretamente a oferta de petróleo no mundo. Mais de 20% dos barris passam por lá. A economia desse país estão afetados, e pela primeira vez, líderes como Mohammed bin Salman, da Arábia Saudita, disse que vai retaliar, não vai aceitar que o seu território seja um campo de batalha, mesmo eles não tendo aceito que o seu espaço aéreo fossem utilizados pelos americanos, né? Então, de fato, a situação é extremamente complexa, e quando a gente olha o filme e não a foto, Valteno, a gente viu com que o Irã perdeu no último conflito muito das suas bases militares navais, deu o apoio que ele poderia dar aos Houthis, ao Hamas, os grupos terroristas que fazem parte, e agora está vendo um terceiro momento, né? Então, os Estados Unidos estão usando a mão de ferro contra seus inimigos, Venezuela, depois foi Cuba, agora está indo para o Irã, e aparentemente não tem capacidade dos iranianos terem apoio da Rússia, por exemplo, que está ocupada, né, com a questão na Ucrânia. E o que isso impacta para a gente? É importante a gente falar sobre isso. É que nossas exportações, principalmente do setor agro para o Oriente Médio, ficam paralisadas. A gente não perde vendas, mas fica muito arriscado e muito perigoso para os navios brasileiros irem para aquela região ou fazerem travessias. Os nossos turistas brasileiros e também empresários que utilizam as rotas do Oriente Médio para ir para a Ásia ou fazer negócios no Oriente Médio não podem ir, estão presos, as companhias aéreas estão paralisadas, né? Então, na prática, há efeitos econômicos que impactam o agro de uma maneira muito forte. E o efeito secundário ainda vai existir. Um aumento no barril de petróleo, eventualmente chega na bomba brasileira do combustível, né, de querosene, diesel, gasolina, e isso impede que o Banco Central brasileiro tenha uma queda na taxa de juros, né? Então, o efeito de um conflito prolongado no Irã impacta não só o Oriente Médio, mas o planeta inteiro. Tem vários aspectos sobre isso que aconteceu e o desenrolar. Um deles há uma diferença entre o que está acontecendo com Rússia e Ucrânia, na medida em que a Inglaterra, todo mundo
é a favor vamos dizer assim, de um respeito ao direito internacional, mas ninguém saiu aí defendendo o Irã. Aliás, a Inglaterra colocou à disposição dos Estados Unidos e Israel suas bases para poder usar, e a gente viu muita gente no Irã saindo à rua para celebrar. Houve o massacre no Irã no final do ano, acho que ninguém sabe ao certo como milhares de pessoas morreram ali dentro desse regime de opressão que é o regime do iraniano, né, que é da Guarda Revolucionária. Então, eu pergunto, essa expectativa da guerra acabar rápido tem a ver com o apoio da Europa aos Estados Unidos? Nesse sentido, é diferente lá da Jordânia, é diferente da faixa de Gaza? Você vê uma diferenciação nesse conflito? Parece que ninguém quer deixar o Irã produzir bomba atômica, né? Olha, Valteno, eu acho que é muito diferente a situação iraniana, né? O Irã tem uma capacidade repressiva muito forte, muito difícil você... Não acho que os Estados Unidos vão colocar soldados para o território iraniano. Acho que eles vão tentar dissuadir o Irã a parar o conflito, parar os ataques. E no meu ponto de vista, eles estão tentando fazer algo que a gente viu parecido com a Venezuela, né? Que tenha um novo líder do regime que seja pró-Estados Unidos, né? Delcy Rodrigues está fazendo libertações de presos, está fazendo aberturas econômicas, está mostrando que o regime continua a existir, mas há uma abertura, uma mudança para que os Estados Unidos, pró as visões americanas, de curto e médio prazo. Acho que o Irã, o presidente Trump torce ou tenta negociar já com isso, com que novos líderes que ascendam ao poder, ainda dentro do regime, porque é muito difícil você ter uma oposição organizada, uma oposição que tome as ruas estão tomadas, as pessoas estão sim se manifestando, mas não há uma oposição formada a ponto de tomar o poder no Irã. Então, se a gente pensar que podem surgir novos líderes dentro do regime, esses líderes podem, e é um grande se, ter sua visão pró-Estados Unidos e, por exemplo, parar o desenvolvimento de mísseis transcontinentais, que é algo que os Estados Unidos não quer, e o mais difícil, que seria finalizar ou aceitar todas as imposições do programa militar nuclear iraniano, para que não seja a criação de uma bomba atômica, mas apenas o enriquecimento de urânio para a produção de energia. Então, esse é o grande ponto. Caso contrário, acho que o presidente Trump vai continuar atacando e vai continuar impondo, porque ele cruzou uma linha vermelha, ele não pode retroceder agora e o Irã voltar à mesma situação. Obviamente, tudo isso que está acontecendo faz ainda mais o regime ficar mais fraco, e essas manifestações de ruas estão sendo comemoradas no mundo inteiro. Tem até um vídeo emblemático no Reino Unido de iranianos e israelenses juntos comemorando e dançando nas ruas a morte do Ayatollah. Então, de fato, nós temos que aguardar um pouco qual vai ser a visão política que vai acontecer daqui para frente. Outra questão que a gente fica curioso é o papel do Brasil e a nossa diplomacia dentro desse conflito. No sábado, o Itamaraty soltou uma nota condenando o ataque, mas eu senti, isso é para a sua análise, Igor, que não foi naquele tom muito alto. O presidente Lula pretende se encontrar com Trump agora em março, na Casa Branca. Ainda não há uma confirmação sobre data, nem mesmo se esse evento vai acontecer, mas foi divulgado com bastante alarde. Não havia guerra, não havia esse conflito aí. Você nota que o Itamaraty está com muito zelo nessa comunicação em função dessa possibilidade do encontro? Olha, eu vou fazer uma análise muito crítica em relação ao Itamaraty. Eu acho que sim, está com muito zelo. A visão do Itamaraty, do presidente Lula, de paz e de muitas vezes defender Rússia. O Itamaraty fez manifestações comparando o Hamas e o Estado de Israel como se fossem iguais. E neste momento, o governo brasileiro tem um certo apreço pelo Irã. Isso não é escondido. Enquanto a comunidade internacional como um todo dá com o fato consumado o ataque, mas fala abertamente que o Irã não pode ter armas nucleares, que o Irã patrocina terroristas, e nada disso o governo brasileiro fala. Eu acho que quando a gente está falando de conflitos internacionais que envolvem radicais, eu acho que o Itamaraty falha, peca e tem um viés extremamente político e não focado nos interesses do Estado brasileiro, mas muito mais nos interesses da ideologia do governo. Isso, para mim, é inadmissível. Claro.
Mas também ninguém está pedindo de volta mais o Maduro e ninguém, eu acho que vai pedir para que a Guarda Revolucionária Iraniana permaneça no poder. Eu acho que todo mundo já está de acordo que na Venezuela a coisa mudou e ninguém vai pedir de volta o Nicolás para voltar ao poder. E eu acho que também vai acontecer isso no Irã. O Brasil tem uma tradição, o Itamaraty não é nem o governo, é o Itamaraty, que tem uma tradição de respeito, de não interferência, mas ocorre que nesse governo houve sim isso que você falou, posições do governo, comparando e fazendo associações com conflitos que não tinha nada a ver. A Rússia invadiu lá a Ucrânia, todo mundo sabe. A gente sabe que a Venezuela era um regime autoritário que oprimia e que tem praticamente uma diáspora lá acontecendo. E que o Irã é um país autoritário, autocrático, que reprime a sua população, mas que é dono de uma área importante, que é um canal por onde escoa boa parte da produção de petróleo do mundo e por onde passa também as exportações de outros bens. Então, essa é a questão. Para finalizar, com que expectativa você vê essas questões, assim, porque há uma oferta de petróleo no mundo, né? Os países reduziram, agora dizem que podem aumentar. Então a gente vê assim, será que o petróleo vai ser o grande lance dessa história? Não há petróleo suficiente no mundo ou é só o transporte do petróleo pela região? Opa, Valteno, desculpa, você pode só repetir a pergunta? Cortou um áudio. Não, é o seguinte, se há, na verdade, uma preocupação clara e evidente com relação à questão do fornecimento de petróleo, à medida que existe um excedente de petróleo no mundo, se realmente o petróleo vai estourar ou é só uma reação inicial ao conflito? Olha, não, eu acho que os mercados eles precificam futuros, né? Então, mesmo que haja um excedente da produção de petróleo, o conflito em si ele já faz o preço do petróleo disparar, porque ele prevê que o conflito vai durar. Então, até que a gente veja uma desescalação do conflito, ou seja, algum tipo de negociação aberta e um fim de foguetes rodando do Oriente Médio de um país para o outro, eu acredito que a gente vai ver sim um aumento considerável do preço do barril de petróleo. Eu não contaria com algo como os estoques são altos, não vai subir. Eu acho que ele está precificando o futuro e está precificando não só o estoque ser alto, mas a incapacidade do barril chegar ao seu destino final, principalmente por causa dos riscos inerentes ao cruzamento da produção no Oriente Médio. Então esse risco é colocado dentro da equação e o preço dispara. Só para encerrar, uma outra perguntinha. Você não acha que a China está muito quieta ainda com relação a isso, não? Olha, a China está realmente um pouco preocupada com seus próprios problemas internos, tá? A China tem sim um problema relacionado a um baixo crescimento econômico, a uma nova matriz de exportação. A China não quer entrar neste conflito com o objetivo de que os Estados Unidos possa retaliá-la mais uma vez na questão de comércio internacional, ou seja, aumentar as tarifas como espécie de punição. E a China, no futuro, tem um objetivo claro de anexar Taiwan à força. Então, se ela falar agora ou entrar em qualquer conflito internacional, ela vai dar uma espécie de bandeira para que outros falem sobre a sua futura anexação de Taiwan, que está nos seus planos. Então, ela prefere dizer o seguinte, olha, cada um que se resolva aí nos seus locais de influência, mas quando chegar a minha vez, não quero ninguém falando comigo. Tá certo, Igor. Igor, obrigado pela sua participação aqui, uma boa semana, certamente você vai estar aí nas suas redes, também te acompanho. Vocês não devem tirar o olho aí da tela, das análises do mundo inteiro. Lá é noite, e aí vamos ver como amanhece o dia. Daqui a pouquinho, na madrugada do Brasil, já vai estar acontecendo coisas lá. Se bem que a guerra não para. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Muito obrigado, Valteno, e bom dia a todos.